Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, e hoje eu trago então uma resenha da trilogia Guerra do Velho. Essa trilogia do John Scalzi começa lá atrás com esse livro, Guerra do Velho, umas 360 páginas mais ou menos, que é uma obra de ficção científica que vem depois as chamadas Brigadas Fantasmas, aqui ó, também por volta de umas 300 e poucas páginas, e por último, A Última Colônia. Bom, para quem não conhece a obra, todos os livros já tem vídeo aqui no canal, e ela inicia com a Guerra do Velho. A gente conhece esse universo a partir da visão do John Perry, que é um homem de 75 anos que se alista então na chamada União Colonial, nas chamadas Forças de Defesa Colonial, a FDC. E você deve estar se perguntando, mas como um homem de 75 anos pode se alistar? Daí a gente vai descobrir nesse primeiro livro, e esse vídeo vai ter spoilers, né? Então cuidado, que a União Colonial, depois de ter atingido o espaço, ela descobriu formas de conseguir retirar a consciência da pessoa e colocar em outro corpo. Então elas criam corpos artificiais, né, onde a consciência dessas pessoas mais idosas são retiradas e colocadas. Isso é interessante porque daí pessoas que já iriam morrer por uma questão de idade passam a servir então como o pilar do exército de proteção da colonização interplanetária da União Colonial. É interessante destacar nesse livro que a gente descobre que a União Colonial ela é um governo fora da Terra. A Terra meio que não sabe o que acontece fora da Terra, eles nem sabem que a tecnologia já está tão avançada. Os países na Terra vivem enquanto a União Colonial controla a colonização. E ela faz essas duas dinâmicas. Pessoas mais velhas são tiradas suas consciências e colocadas em corpos quando se alistam para lutar, e pessoas mais novas de países mais pobres são levadas para colonizar os planetas que a União Colonial já controla. Então é muito interessante essa dinâmica. E daí nesse primeiro livro a gente conhece então o John Perry, que ele perde sua esposa e se alista, e ele vai conhecendo esse processo. É muito legal porque a gente vai vendo um senhorzinho velho num corpo de novo. E daí chega uma parte que uma galera lá, vários senhores velhos, já estão nesses corpos novos, e eles começam a testar esses corpos, fazendo sexo, fazendo exercícios e muitas coisas. Porque pensa bem, eles estavam em corpos que mal conseguiam caminhar, às vezes se locomover, e agora estão com corpos melhores que os corpos humanos, né? Então é muito interessante. Então nesse livro a gente conhece um pouco, né, da estrutura das Forças de Defesa Colonial, a FDC, que é onde ele vai servir, e o quão pesado é servir nessas forças, porque a taxa de mortandade é gigantesca. E a gente conhece também então algumas questões da União Colonial, algumas questões aí do controle desse processo, né? E também a gente descobre que existem outros alienígenas que também estão no processo de colonização. Até a gente descobre os mais interessantes nesse livro, que são os chamados uma raça chamada, agora não me veio o nome na cabeça dela, mas é uma raça muito avançada que ela tem alguns princípios muito interessantes, né? Que eles não lutam por qualquer coisa, eles fazem uma espécie de oração antes de lutar, eles têm todo um ritual, né? E essa raça é muito interessante porque é uma raça que poderia facilmente destruir outras. A gente vai descobrir em outros livros que é uma raça que até ajudou a criar outras raças inteligentes, né? Então é bem interessante. Então, bom, nesse livro a gente conhece esse iniciar do John Perry, aonde ele vai encontrar uma pessoa muito importante, que é a Jane Saga. A Jane, ela usa o mesmo corpo da esposa dele. A esposa dele também tinha se alistado, só que ela morre antes de eles irem para lá. Só que a gente descobre que os corpos produzidos e as pessoas que morrem antes de utilizar eles são introjetados com uma consciência artificial, né, baseada na pessoa, e essa consciência então forma corpos ainda mais inteligentes, porque são pessoas que não tiveram todo um processo humano de formação, são pessoas que são criadas artificialmente com uma consciência artificial, então elas têm uma reflexão muito mais rápida. E nesse sentido, elas passam a integrar as forças especiais. Então ele encontra a Jane e ele diz, bah, é minha esposa, é o corpo da minha esposa. E daí ele vai descobrir que ela havia sido criada, e a gente descobre então a existência das forças especiais, que seriam o suprassumo assim, da tecnologia e da raça. No outro livro, que é As Brigadas Fantasmas, nós descobrimos então a existência dessas forças especiais que são pontuadas lá no início, mas que são melhor trabalhadas. Nesse segundo livro, que é As Brigadas Fantasmas, nós vamos conhecer então a estrutura dessas brigadas, e a gente vai conhecer um personagem chamado Jaed. Ele é criado com a base dos dados de um cientista que traiu a Terra. Esse cientista então ele abandonou a União Colonial e ele decidiu ajudar então a criação de uma aliança entre três raças, porque ele via a União Colonial como algo problemático, algo que queria colonizar e exterminar os outros povos, alguém que não conseguia viver em harmonia com os outros alienígenas. Então ele achava que a União Colonial, por essa visão, iria levar a humanidade para sua destruição. Então ele faz um acordo com esses cientistas para que eles ajudem
então a preservar a humanidade e derrotar a União Colonial. Ou seja, eles iriam meio que tutelar e proteger, principalmente os Obions, porque os Obions, eles eram criados, é uma raça que havia sido criada, né? E eles não tinham a consciência de si, eles atuavam como manada, né? Eles atuavam com uma lógica de manada. Então ele promete ajudar na construção da consciência, ele realmente consegue, os estudos dele vão ser levados a isso. Só que a União Colonial não vai deixar assim, então ela vai lá, pega as informações daquele cientista e recria ele para tentar entender o que está acontecendo. E ela recria nesse personagem o Jaed. E daí nós temos essa dicotomia, né? O Jaed, então, ele tem todos os dados do cientista, a consciência, o corpo, só que ele também tem a sua própria consciência, né? Então um dos pilares desse livro é discutir quem somos e como nos formamos, como a nossa consciência é construída, né? Ela é alicerçada a partir das relações que nós estabelecemos com outras pessoas. Então é muito interessante nessa pegada. E é legal que a gente conhece um povo que tem ali uma raça alienígena, tem seu nome dado para o seu pior defeito. Então eles resolvem colocar como seu pior defeito o seu nome, para que eles nunca se esqueçam do seu pior defeito. E daí o cara até brinca, bah, se fosse nós humanos, então talvez o nosso nome deveria ser egoísmo, então, né, pra gente nunca esquecer de quão egoísmo nós somos, quanto egoístas nós somos. Então a gente conhece isso. No final, né, a União, através de uma artimanha muito bem elaborada, consegue fazer esses três povos se separarem, consegue trazer um para o seu aliado e derrota os outros, né, garantindo a vitória. A filha desse cientista, a Zoe, ela é capturada, né, ela ainda está viva, e ela acaba sendo levada então pela Jane Saga e ela é autorizada a criar, né, como a mãe. Os Obios então pedem para que possam ficar com ela, e dois Obios então são enviados para viver e transmitir constantemente o que a Zoe vivencia. E a Jane então se aposenta e vai viver lá com o John Pierre, o John Perry, né? E eles passam a viver num planeta. E assim termina. Então, Nas Brigadas Fantasmas é um livro muito interessante, eu gosto muito. As pessoas, a maior parte delas criticam, preferem os outros, mas eu confesso que esse é o que mais me agradou, tá? E daí, por último, chega a Última Colônia. Nesse livro a gente pode então presenciar um pouco mais do processo de colonização. No primeiro a gente compreendeu então como eram criadas as forças de defesa colonial, como funcionava a União Colonial. No segundo a gente viu como funcionam as Brigadas Fantasmas, vimos mais coisas da União Colonial, começamos a questionar a União Colonial, né, em relação às suas decisões, e nesse a gente passa a perceber que a União Colonial não é tão santinha assim, que ela é bastante imperialista, que ela cerceia informação, ela cerceia a comunicação entre os povos e deixa a Terra no escuro. As pessoas que vivem na Terra nem sabem que existem essas disputas. Então, na Última Colônia, a gente descobre então que existe um conclave de etnias de alienígenas que está sendo formado na perspectiva de que as colonizações sejam plurais, que não seja apenas de um único povo, de um único etnia, mas sim de vários povos. Só que a União Colonial meio que não quer participar. Ela não gosta dessa ideia, ela acha que isso aí vai gerar um império com o controle dos mais fortes. Mas a gente percebe, né, que o grande comandante naquele momento do conclave realmente quer fazer algo plural. Ele acha que essa disputa por planetas vai levar à destruição e ao atraso. E que se a colonização for mista e a compartilhamento de tecnologia também, todos os povos podem evoluir e crescer solidariamente. E o conclave diz, agora ninguém coloniza mais a não ser que esteja fazendo parte do conclave. E a União Colonial então faz uma artimanha para colonizar um planeta e para que isso possa gerar uma possibilidade então dela se preparar para atacar o conclave. Então eles preparam, eles colonizam o planeta, se organizam e eles ajudam o conclave a descobrir onde é esse planeta, para quando as naves do conclave saltassem para fazer lá a retirada dessas pessoas, ela pudesse destruir essas naves que estariam tudo em um lugar só, quase 10% da frota do conclave. Porque daí com essa destruição enfraqueceria o poder desse general que controlava tudo, o que levaria a disputas internas, né? E realmente eles conseguem fazer isso. Eles não só destroem as naves, acelerando um processo de disputas internas, mas também mostram para as outras raças que não fazem parte do conclave que é possível derrotar o conclave, né? Só que daí essa disputa interna também gera uma questão de que várias raças começam a atacar a Terra. Por quê? Porque a Terra destruiu as suas naves, e normalmente as principais naves de cada desses povos alienígenas. Então, até a existência dos humanos passa a ser questionada, porque há muitos ataques, e a União Colonial tem que escolher quais planetas ela vai proteger, quais ela vai deixar destruir, e ela faz isso. Os planetas mais importantes, os mais antigos, são protegidos, enquanto os mais novos são deixados para a destruição, inclusive o planeta no qual o John Perry e a Jane Saga estavam cuidando e iniciando a colonização. Nisso, o John e a Saga descobrem então todas as artimanhas e as coisas que a União escondia e passa então a organizar uma possibilidade de saída, né,
fora da visão da União. E eles conseguem, então, ajudar esse general com o apoio de pessoas do Exército, da Força de Defesa Colonial, né, das Forças Especiais, e eles passam a ajudar a derrotar o principal inimigo desse general, que ataca a colônia, né? E na sua prepotência ele ataca ela, ele desce, posa as naves e ataca ela no chão, o que é o que é irracional, né? Ele poderia ter destruído o planeta lá de cima, mas não, ele faz isso e daí nisso eles se preparam com a ajuda dos Obions, né? Que estavam protegendo a Zoe com tecnologia enviada para eles, né? Pelos Consus, né? Aquela raça que ele tinha mais inteligente que eu falei lá atrás, né? Que produziu uma tecnologia de alta qualidade, eram os Consus, e ele acaba então conseguindo derrotar esse general, fortalecendo o anterior, aquele que era mais pacifista e tal. E nisso ele faz um acordo, ele diz, olha, a União Colonial não quer participar do conclave. Só que a União Colonial não manda em tudo. A Terra, por exemplo, que é o planeta é o planeta origem de todos, ela nem sabe que existe conclave, ela nem sabe que existe colonização em outros planetas, ela tem uma noção disso. Então, ao invés da gente ir para a guerra colonial, vamos excluir ela, vamos até a Terra, porque é da Terra que ela tira os seus principais colonos e soldados. Então vamos mostrar para a Terra o que existe. E ele pede então que cada planeta que faz parte do conclave envie uma nave ou duas com tecnologia e alimentos para a Terra. E eles descem na Terra então com uma esquadra gigantesca de naves e mostram para os governos da Terra o que existe. Ó, existem outros planetas e existe o conclave, e essa é a nossa tecnologia, nós estamos dando para vocês, estamos dando comida, estamos convidando vocês a fazer parte do conclave. E o livro termina então com a Terra começando a decidir se vai participar, porque se ela participar do conclave, ela exclui a União Colonial, que vai ficar só nos seus planetas e até com a própria Terra. Uma possibilidade de sobrevivência para a raça humana, né? Até naquela perspectiva. Então eu super recomendo, leiam as 3 obras, olha, elas são magníficas, têm capas lindíssimas, são uma média de 350 páginas, uma escrita muito agradável, o autor escreve muito, muito bem, e quem quer começar a entrar nesse universo da ficção científica, eu acho que é a obra recomendável, de tão simples que ela é. Existem outras obras desse universo, sim, eu fiquei sabendo, mas por enquanto em português só tem essas 3. E as outras obras parecem que não tratam desses personagens, elas tratam mais do universo, mas não mais. Esses 3 personagens se encerram nessa trilogia. Vale muito a pena, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e nos seguir. Até a próxima, pessoal!